Ok, gente, começamos nossa aula. Como vocês têm percebido, eu tenho passeado no nosso módulo, parte de linguagens, parte de repertório sociocultural, como fizemos a semana passada. Essa semana eu quero falar um pouco sobre artes. A competência 4 do Enem. E nada melhor para a gente ir ao módulo, né, do que antes fazer esse preâmbulo, uma noção geral de arte moderna no Brasil. A modernidade no mundo das artes, ela acabou se tornando muito forte no Brasil. E a tradição preservou poucos artistas, especialmente da pintura, né? A página vai ser a página 125, Ana. Mas esse material aqui é um material extra que eu vou deixar para Diego compartilhar com vocês depois da aula, certo? Isso aqui é um extra que nós vamos trabalhar a modernidade, especialmente no Brasil, porque no final das contas no Enem, o que mais aparece é modernidade e arte contemporânea. Então, eu vou falar arte de uma maneira geral para vocês, a importância da arte, a linguagem da arte, etc. Mas aí já aproveito e faço esse preâmbulo sobre arte moderna, especialmente no Brasil, para vocês compreenderem a importância dessa forma de conhecimento, né? Vocês não podem esquecer que a prova do Enem é uma prova de linguagem, linguagem é comunicação, linguagem é expressão, e a arte é um tipo de linguagem, por isso que está lá na prova de linguagens do Enem. A arte é uma linguagem especial, é uma forma de dizer, de mostrar diferenciada, mas que é fundamental para a gente compreender melhor o mundo passado, presente e até mesmo o mundo que se adivinha, que vem por aí, que está chegando nessas mudanças ultra rápidas, certo? Vamos fazer uma pequena reflexão. Depois, aí, se der tempo, eu ainda vou para a página 125 do módulo, que é aí onde a gente começa a falar de artes. Então, isso aqui é um preâmbulo que eu disponibilizarei o material para vocês depois, ok? Então, vamos lá. Arte moderna, antropofagia e os cronistas do quinhentismo. Vejam só que coisa, né, interessante. A antropofagia, a arte moderna no Brasil, ela é de 1922 para cá. E por que que eu estou indo lá para o começo do Brasil, né? O quinhentismo? Por que que eu estou indo lá para o começo? Porque os artistas modernos do Brasil, eles vão dialogar com o início da nossa colonização. Então, por isso que a gente vai ter que fazer essa viagem ao passado, né? Lembrem essa era uma data muito especial para o Brasil, né? Não foi à toa que eles fizeram a Semana de Arte Moderna em São Paulo em 1922, né? Isso foi escolhido a dedo, desde 1917 e até um pouquinho antes, que eles já estavam viajando, conhecendo as ideias novas que circulavam na Europa. Anita Malfatti já estava pintando as suas telas modernas em 1917, 1918, né? Por que que eles botaram para 1922? Porque era o centenário da nossa independência. Né? Nós ficamos independentes de Portugal em 7 de setembro de 1822 e em 1922, que era o centenário da nossa independência, e aí eles aproveitaram aquilo, né, para fazer a Semana de Arte Moderna. Então, uma das preocupações dos artistas modernos do Brasil era investigar, né, era descobrir, era estudar a identidade brasileira, né? O que era o Brasil, como é que funcionava aquilo, né? E por isso eles fizeram essa viagem ao passado, ao início da nossa colonização, eles dialogaram com o nosso passado
e também fizeram uma viagem interessante, uma paródia, uma crítica, especialmente ao período romântico. Por quê? Porque eles tinham essa preocupação com a nossa formação, com a nossa identidade, o que, que era aquilo, o que, que era o Brasil, né? Por isso que quando eu coloquei aqui no início desse material, vejam aí, um olhar sobre a arte moderna no Brasil, eu coloquei, os brasileiros conhecem o Brasil, né? Então, eu gostaria muito de dizer que nós somos um povo que se conhece, mas, na realidade, a esmagadora maioria dos brasileiros não conhecem o próprio país, não conhecem a própria cultura, ou como se formou a nossa cultura, né? E para a gente fazer essa viagem, a gente tem que fazer uma diferenciação entre gosto e conhecimento. Porque essa coisa de, por exemplo, se vai olhar a arte moderna, pouca coisa da arte moderna eu gosto. Mas para eu não gostar da arte moderna, ou disso ou daquilo da arte moderna, eu preciso conhecer. O seu gosto não pode ser a baliza que determina o que é bom e o que é ruim, o que é belo e o que é feio, o que é legal e o que não é, não. O que precisa balizar as suas escolhas artísticas é o conhecimento. Então, por exemplo, para você gostar ou não gostar de Marx, nós até falamos isso na aula passada, você precisa conhecer. Para você gostar ou não gostar de Michel Foucault, você precisa conhecer. Mas o brasileiro, assim, de uma forma meio generalizada, o brasileiro ele usa o gosto dele como o determinante, como aquilo que define o que presta e o que não presta. Então, assim não dá certo. Você pode até ter seus gostos, suas preferências, tranquilamente, desde que transite isso pelo conhecimento das coisas. Aí você pode estabelecer seu gosto, justificar o seu gosto, defender aquilo que você gosta, mas com conhecimento, né? Infelizmente, essa não é a realidade no nosso país. É triste, né? Então, eu começo dizendo a vocês que é preciso diferenciar gosto de conhecimento e poder ajustar essa relação, certo? E uma das propostas do curso Diego Normando é exatamente essa, né? De levar conhecimento a vocês. É lógico que eu e Diego sabemos que isso é muito mais trabalhoso. Isso, às vezes, é até mais enfadonho para vocês. Mas tem que ser assim, gente. Não dá para ficar brincando, fazendo musiquinha para vocês decorarem coisas sem vocês aprenderem. Então, o caminho do conhecimento é árduo. E a proposta do nosso curso é essa, é o trabalho. Então, penso que quando vocês escolheram o nosso curso, vocês já escolheram sabendo assim, que não era um caminho de diversão, era um caminho de trabalho, trabalho árduo, em busca do conhecimento, em busca de melhorar o repertório sociocultural, em busca de melhorar o seu nível cultural, e estamos aqui juntos para isso, ok? Então vamos lá. Feito esse preâmbulo, eu vou aqui subir um pouquinho para a gente observar essa imagem, certo? Observem. Pronto. Observem bem, olhem, né? Essa imagem é uma imagem de 1595, ou seja, o Brasil estava iniciando, né? Era o nosso primeiro, completando o nosso primeiro século. Os viajantes vinham aqui, desenhavam, escreviam, falavam coisas sobre nós, né? Então, quando os artistas modernos decidem voltar a essa época aí, é porque eles estão atrás de pistas. Eles estão atrás de dados, de informações sobre o que é isso, o que é esse Brasil que nós estamos, eles na época, 1922, eles diziam, que nós estamos comemorando um centenário de independência, que nós estamos comemorando 422 anos de colonização. O que é isso?
Então, eles fazem vários mergulhos na cultura do Brasil, inclusive no quinhentismo. Eles vão lá olhar essas gravuras, né? No caso aí é uma xilogravura, é aquele tipo de material que você faz na madeira, né? Você pega uma madeira, você corta e depois pinta na madeira. Isso é uma xilogravura, né? De um alemão chamado Johann Froschauer, e ele faz uma imagem do novo mundo, né? Sempre que vocês escutarem a expressão velho mundo e novo mundo, né, vocês vão deixar bem claro na mente de vocês o seguinte: velho mundo é a Europa, que é muito antiga, né? Civilização muito antiga. Novo mundo é tudo que foi descoberto nessa época do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, novo mundo. Brasil, novo mundo. América do Sul, aqui, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, né? Peru. Tudo isso é novo mundo. Então, o Johann Froschau, o irmão Johann Froschau, ele era um frade, né? Ele aí coloca a imagem dele do novo mundo, baseada, evidentemente, em relatos de cronistas viajantes. E os nossos modernistas estão olhando isso para ver, puxa, isso estava lá na nossa origem. E aí eles vão pegar umas coisas, outras, né? Por exemplo, a ideia da antropofagia, de comer carne humana. Vocês podem olhar nessa imagem aí do Froschauer, vocês vão observar ali no meio, que vocês observam ali no meio uma fogueira, e vocês veem pedaços de corpos humanos pendurados, assando, né? Isso é antropofagia. Se vocês olharem à esquerda da imagem, vocês vão observar que há uma índia comendo um braço humano. Então, essa ideia da antropofagia, do canibalismo, vai ser muito aproveitada pelos modernos. Tanto é que um dos manifestos deles, em 1928 já, né, vai ser o Manifesto Antropófago. Olha a palavra de onde eles tiraram. Você vai pegar, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, o quadro mais famoso do Brasil, a pintura mais famosa do Brasil, o Abaporu, da Tarsila do Amaral, significa nada mais, nada menos do que antropófago, canibal, comedor de carne humana. E de onde eles tiraram essas ideias, essas imagens? Daí, dessa viagem que eles fizeram, né? Só que eles vão fazer outra aplicação. Eles não vão defender que se coma carne humana novamente. Eles vão fazer outra aplicação, certo? A ideia de devorar, de deglutir. Bom, gente, isso aí, com algumas fantasias, né, os cronistas viajantes, as pessoas que pintavam e desenhavam o Brasil, ora se aproximavam da realidade, ora se distanciavam, ora iam para a fantasia. Então, é preciso um estudo sério para você discernir o que era verdadeiro e o que não era. Por exemplo, se vocês observarem, eles pintaram, eles não, o irmão Froschauer, ele pintou os índios de barba. Quando a gente sabe que os índios brasileiros eram imberbes, eles não tinham barba. Eles raspavam o corpo inteiro. Não tinham barba. Mas você nota que ele fez os índios com barba, né? Como se fossem eles. Então, os modernos do Brasil, eles vão fazer essa viagem cuidadosamente, né? Olhando o que é fantasia, o que é verdade. E hoje dá para você claramente discernir o que era a realidade naquilo que eles escreveram, naquilo que eles pintaram sobre nós. E isso nos ajuda a nos conhecermos melhor. Então, essa seria a primeira imagem. Vou colocar mais uma aqui para vocês, para a gente olhar lá dessa época, né? E pronto, vamos observar essa agora. Vejam aí, mais uma vez, né, etapas do banquete antropofágico, né, o canibalismo, comer carne humana. Essa é uma xilogravura também de 1554, portanto, anterior àquela do irmão Froschauer. Foi feita para ilustrar os livros do Hans Staden, que era um alemão
que foi preso pelos tupinambás e quase que era devorado por eles. E ele escreveu tudo que ele passou nas aldeias dos índios brasileiros, especialmente dos tupinambás, né, que eram canibais. E aí também é importante você lembrar que nem todo índio brasileiro era canibal, mas alguns eram. Os caetés eram, os tupinambás eram, os aimorés eram, os tupiniquins raramente praticavam o canibalismo. Então, ele ficou 8 meses nessa aldeia e ele registrou, escreveu, desenhou várias coisas sobre o que ele estava vendo. Se vocês observarem aí, vocês vão notar que aí está o canibalismo, né? Cortando pessoas. Vejam que já tem ali, nessa parte de baixo, esquerda, você já tem ali nessa parte aqui, né? Ó, essa partinha aqui, você tem à esquerda, embaixo, você tem uma pessoa já sem cabeça. Você observa também um índio com um tacape ali subindo um pouco mais, que era e um português ajoelhado, né? E ele vai matar. E por que eu estou dizendo que esse cara que está ajoelhado é português? Porque os tupinambás eram amigos dos franceses. Então, os tupinambás não matavam franceses, eram amigos. Os franceses davam armas para eles. Lógico que tudo querendo conquistar o Brasil, né? Então, os portugueses é que eram inimigos. Eles pegavam os portugueses, batiam com o tacape na cabeça, cortavam e botavam no moquém, ó, essa churrasqueira deles aí, eles chamavam de moquém, né? E o Ranzistad, ele relata tudo isso. Ele viveu isso. Ele é apavorado, né? Com medo de morrer e ser devorado pelos tupinambás, mas ele acaba escapando porque os franceses chegam na aldeia Tupinambá e ele implora ao capitão do navio que diga que ele é amigo para ele não ser devorado, e acaba que ele, como o capitão do navio era protestante e o Hans Stalin também era, acaba que o capitão do navio diz que o Hans Stalin é amigo, né? E aí os tupinambás liberam o Hans Stalin, e o Hans Stalin vai embora no navio com os franceses, leva os escritos, o que ele escreveu, os desenhos que ele fez todo, e depois vai publicar. E é um documento bem interessante sobre nós, né? Então vejam, isso é arte, é xilogravura, é uma arte lá do nosso início, e os artistas modernos vão olhar para isso buscando inspiração e informações que possam ajudá-los, né? Vamos ver aqui mais uma imagem, ó, essa daqui, ó. Vamos ver essa daqui, gente, ó. Isso, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Ó. Essa daí é de 1575, né? A do irmão Frochet é mais antiga, é mais para cá, melhor dizendo, né? Essa daqui é um pouquinho mais para frente do que a do Ranzistad. Do Ranzistad, o desenho que eu passei agora há pouco, do Ranzistad, a xilogravura mais antiga, mas tudo retratando a gente, né? E aí vocês observam, com exageros ou não, mas sim, né? Você tem o André de TV, também era um frei franciscano, os religiosos estavam muito aqui em busca de como salvar a alma dos brasileiros, né? Dos índios. E aí eles aproveitam o desenho e pintam e fazem muita xilogravura, né? E o Frei, o André de TV, ele também fez isso aí, pintou o cacique Cunhambebe. Cunhambebe era o cacique Tupinambá, era o cara que era o chefe da tribo que prendeu o Ranzistad. O Ranzistad fala nele, no livro dele, o Ranzistad diz que ele era terrível, o Cunhambebe. E aí, ao lado, você vê os tupinambás em guerra, né? Então, há muitas pinturas, xilogravuras, relatos escritos sobre nós, e os nossos modernos vão buscar isso, né? A gente começa a perceber esse interesse dos modernos por nossas origens, né? Aqui já, ó, por exemplo, ó, olha aqui isso que eu estou subindo aqui para vocês. Ó, o Monteiro Lobato, ele vai, vejam, tá assim, a redescoberta de Hans Staden, que é o cara que eu falei para vocês que foi preso com os tupinambás, né? O Monteiro Lobato, que nem era moderno, era um cara pré-moderno, era um cara que arengou um pouco com os modernos da Semana de Arte de 1922, mas ele também tem essa curiosidade.
origens. Tanto é que ele vai pegar as aventuras do Hans Staden, né, e vai traduzir aquilo para a linguagem infanto-juvenil e vai colocar ali Dona Benta contando as histórias do Hans Staden para os meninos, o Pedrinho, a Emília lá, o Visconde Sabugosa, lá no sítio do Capão Amarelo. Esse é o universo que eu conheço muito, porque foi a minha primeira leitura, gente. Hoje eu sou viciado nele. Eu adoro ler, é uma coisa assim que me gratifica muito. Mas eu lembro que a minha primeira leitura assim de livro, né, eu tinha lido já quadrinhos, aqueles heróis também, quadrinhos da Disney, mas assim, livro, o primeiro livro que eu li foi do Monteiro Lobato. Não este, nunca esqueça, eram os 12 Trabalhos de Hércules. Mitologia grega, né? Lobato, ele trouxe para o mundo infanto-juvenil muita cultura, muito conhecimento. É uma pena que a maioria dos jovens do Brasil e das crianças não tenham tido acesso da maneira adequada a esse material. Que a maneira adequada é a seguinte: ó, a criança e o adolescente ele é muito ligado em figuras. E os livros, vocês sabem, tem poucas figuras. O Monteiro Lobato colocava aqui e acolá uma ilustração, né? Ele contratava ilustradores e colocava. Mas, assim, o grosso, a maioria das páginas é só letra, é só contando a história. E aí o jovem que não tem o hábito de ler, ele, ele não gosta, ele cansa daquilo, ele quer ver imagens, né? E o jovem de hoje, então, que é imagem toda hora, imagem e som, imagem e som, imagem e som. Então, essa aproximação com o mundo dos livros é um pouco complicada. Eu dei a sorte de ter um irmão que era muito sábio e que me introduziu da maneira correta. Primeiro, ele me deu gibis, vários gibis, e um dia ele chegou com um livro do Monteiro Lobato, o livro tinha mais de 200 páginas, e disse: olha, esse livro é bom, leia aí. Eu tinha o quê? 12 anos, 11, 12 anos. E aí eu peguei o livro e folheei, procurando figura, você passava 50 páginas para ter uma ilustração. E aí eu olhei, deixei lá. E aí, uns 8 dias depois, ou 10, ele chegou e disse: aí, não gostou não do livro? Não leu? Eu disse, não, assim, tem muita letra. Disse, não, mas é bom, eu vou contar a você uma história que tem aí. Aí ele contou uma das histórias dos 12 Trabalhos de Hércules. Eu fiquei encantado com a história, né? História, mitologia grega, né? Aqueles trabalhos de Hércules, Hércules enfrentando a Hidra de Lerna e outros desafios, né? E aí ele contou um. E eu fiquei encantado. Eu digo, tem isso aí nesse livro? Ele disse, tem, e tem outras histórias. Pronto. Aí, até hoje. Nunca mais me separei dos livros, né? Então, nota que o Monteiro Lobato está lá voltando também para embora ele não seja um moderno engajado, né? Ele até tem umas críticas, mas ele também está interessado em nossas origens. E os nossos modernos também. Então, ó, Rasistar é redescoberto, você vai ter filmes com as histórias do Hans Staden, né? Tem um deles que eu lembro que é Como Era Gostoso Meu Francês, né? E no caso nem está muito legal, porque o Hans Staden é alemão, né? Ele não é francês, ele é alemão. Nós temos um francês muito interessante aqui, lá no começo do Brasil, nessa época do Hans Staden, né? Que os modernos do Brasil vão visitá-lo também, que é o Jean de Lery. Jean de Lery também escreveu umas coisas bem interessantes sobre nós, e eles vão lá, tá? Vão fazer essa viagem. Então, veja, eu coloquei para vocês aí, ó, vanguarda e antropofagia. Então, modernidade é vanguarda. E o que é a vanguarda? Ó, refere-se aos artistas que estariam à frente do seu tempo, rompendo com os padrões artísticos vigentes. Ou seja, vanguarda é tudo aquilo que é novo, é tudo aquilo que inova, é tudo aquilo que avança, né? Então, vanguarda é isso. A ideia de canibalismo foi usada por vanguardas europeias.
né? As vanguardas europeias, gente, é que vão tocar a modernidade no mundo. Sem elas não haveria modernidade, né? Aí vocês lembram aquilo lembram lá da escola, dadaísmo, futurismo, surrealismo, cubismo, impressionismo, as vanguardas europeias. São artistas que estão à frente do seu tempo, né? E a ideia de canibalismo, de canibalizar, já está lá neles. Então, quando os brasileiros colocam aqui a antropofagia, a ideia do canibal, eles já beberam lá na Europa. Você pega aí essa imagem aí, ó, é uma revista moderna, né? Uma revista dadaísta, e o título da revista já era Canibale. Então, devorar, né? Dadaístas canibalizavam os objetos, a arte considerada tradicional, eles saíam meio devorando aquilo tudo, colocando outras coisas no lugar. Inclusive, quando vocês podem ver aí, a questão do ready-mades, né? Que são objetos que viram obra de arte, um ferro de engomado, de repente, vira uma escultura, um, um vaso sanitário, de repente, vira uma escultura, né? É uma arte estranha, né? Anarquista, a gente vai falar disso depois. Eles também fazem muitas colagens, né? Como assim? Pegam um pedaço de papel, cola pedaço de madeira, vidro, e vai formando umas coisas meio malucas lá, que na verdade eles querem tirar um sarro da arte tradicional. Né? Nesse sentido, eles são canibais, eles estão devorando, estão destruindo aquilo tudo que a tradição trouxe, certo? Então, essa ideia do canibalismo já vem deles lá. Aí, o que, é que vai acontecer no Brasil? Ó? No Brasil, além de romperem com o conservadorismo, os modernistas colocaram em questão a noção de brasilidade e a produção artística do país. Oswald de Andrade, que é um dos modernos da Semana de Arte Moderna mais influentes, o Oswald de Andrade, Oswald de Andrade defendia uma devoração, ó, a ideia da antropofagia, do canibal, uma devoração crítica das influências estrangeiras, ou seja, nós estamos olhando o dadaísmo, futurismo, cubismo, fauvismo, estamos olhando tudo isso, estamos devorando, estamos engolindo, mas nós não vamos copiar, nós vamos devorar isso tudo e criar uma coisa nova, uma coisa brasileira. Essa era a ideia dele, né? Seria uma devoração crítica das influências estrangeiras, de modo a desenvolver uma arte essencialmente brasileira. Aí é uma frase do manifesto dele, né, antropófago, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Essa coisa de descobrir o Brasil, de mostrar o Brasil verdadeiro, né, estava muito ali na agenda dos modernistas. Então, eles queriam escrever poesia, prosa, fazer pintura, escultura, mas tudo que tivesse a ver com o que é o Brasil. É um movimento muito ligado à formação do Brasil, à identidade do Brasil. Por isso que é tão importante esse movimento, e ele pode nos ajudar a conhecer melhor a, o Brasil, o nosso país. Né? Então, a ideia do canibalismo está aí. Agora, isso acabou gerando uma briga, né, entre eles, porque os modernos eles vão se dividir, né, vão se desentender. Você vai ter um grupo que quer mostrar o Brasil, que quer fazer uma arte essencialmente brasileira, mas não concorda com o grupo de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? Esse grupo, que tem o Plínio Salgado, que tem o Cassiano Ricardo, são todos modernos, todos querem fazer uma arte moderna brasileira. Mas eles vão se desentender por algumas coisas. Mas as mais importantes são essas que eu vou chamar a atenção de vocês. A primeira coisa que divide os modernos logo no início é essa questão da arte estrangeira. Né? O Oswald diz, a gente vai devorar, fazer uma devoração crítica. E esse grupo do Cassiano Ricardo, e do Menotti Del Picchia e outros, ele diz, olha, na verdade a gente quer Brasil, a gente não quer nem saber de coisa do estrangeiro. Nós vamos pesquisar o que é que tem no Brasil, as coisas do Brasil, vamos fazer uma arte do Brasil com as coisas do Brasil e pronto. Não nos interessa cubismo, dadaísmo, futurismo, essas coisas não quer nem saber. E o Oswald, com o grupo dele, vai dizer, não pode ser assim, a gente precisa conhecer.
A gente não vai copiar, mas a gente tem que conhecer. E aí, rompimento. Esse grupo vai ficar conhecido como grupo da ANTA, né? A escola da ANTA, o grupo do verde amarelismo, e o Oswald vai ficar com a turma dele conhecido como o grupo antropófago. Então, a modernidade já começa dividida, né? Na hora de investigar nossas origens, eles já brigam, eles já se desentendem, né? O movimento da ANTA, né? O grupo da ANTA, que é só Brasil, ele é, de certa maneira, xenófobo, né? Ele não quer nem saber de coisas estrangeiras. O grupo mais forte vai ser o do Oswald, vai ser o antropófago, esse grupo vai se destacar, ele vai superar os outros grupos, certo? Eu vou subir mais um pouquinho para a gente ver aqui. Vejam. A gente viajou ao passado, né? A gente foi lá conhecer as nossas origens. E agora vamos mostrar o que é que os modernos vão fazer, né? Então, a primeira coisa é, eles vão pegar a ideia de canibalismo, aí está a Tarsila do Amaral, pintora modernista. As duas pintoras modernistas mais famosas, importantes, são Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. São as duas mais importantes. A Tarsila, que pintou esse quadro aí, que é o quadro mais famoso do Brasil, o mais caro também, né? É por isso que eu digo assim, gente, ó, provavelmente, posso estar enganado, mas provavelmente vocês não acham esse quadro belo. Provavelmente esse não seria um quadro que vocês colocariam no quarto de vocês. Provavelmente, posso estar enganado. É que a maioria de nós, em termos de arte, a gente tem um olhar tradicional. Nós gostamos da arte tradicional, nós gostamos da arte que imita o que existe. E esse quadro da Tarsila é uma coisa meio doida, meio aleijada, né? Assim, estranha. Então, assim, a gente precisa conhecer, e é isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, e depois a gente escolhe, olha, eu prefiro a arte renascentista, por exemplo, prefiro. Mas eu tenho que conhecer o que é isso, qual é a proposta deles, por que, é que eles fizeram isso, né? Então, primeiro eles estão fazendo isso porque eles querem exatamente confrontar a arte tradicional, a arte figurativa. Né? O que é uma arte figurativa? É aquela arte que procura reproduzir o que existe da melhor maneira possível. Então, por exemplo, o cara vai pintar um cavalo e ele pinta parecendo uma foto. A gente chama isso de arte figurativa. E os modernos, eles vão bater de frente com isso. Eles não querem isso. É daí que eles vão criar coisas assim meio estranhas, porque eles não querem fazer arte figurativa. Por isso que o Pablo Picasso, né, do cubismo, tem aquelas pinturas meio tortas, meio doidas, né? Exatamente por quê, gente? Exatamente porque eles estão contra a arte figurativa, a arte tradicional, né? Então, você tem um pintor do ponto de vista da tradição, né? Do ponto de vista da arte figurativa. Você tem um pintor extraordinário como Pedro Américo, que é um pintor que infelizmente era brasileiro, mas que se ele fosse um europeu ele teria se destacado no mundo todo como um artista figurativo. Mas os quadros dele não são importantes como esse aí, não. Nem caros como esse aí. Esse é o quadro mais caro do Brasil. E hoje não pertence aos brasileiros, né? O dono dele é um argentino. E aí ela fez essa tela, a Vaporu, né? O antropófago, a Vaporu, a palavra é tupi-guarani, significaria um antropófago. Ela fez essa pintura para dar ao esposo dela, que era o Oswald de Andrade. Porque o Oswald de Andrade tinha escrito o Manifesto Antropófago.
E aí ela fez a pintura, né, com Abapuru, o antropófago, o canibal, e presenteou ao esposo dela, né, o Oswald de Andrade. Né? Então vejam que aí está dizendo um presente da artista plástica Tarsila de Amaral ao marido, né, o escritor Oswald de Andrade. A obra Abapuru faz parte do acervo do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Como eu disse a vocês, essa obra é de um argentino. Ele comprou essa tela por R$ 250 mil. O MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo, há uns 3 anos, 2, 3 anos, tentou comprar essa obra a esse argentino e ofereceu 10 milhões. Veja, ele comprou por 250 mil, que já acharam que era caro na época. Né? E o MASP ofereceu 10 milhões para ter essa obra, que é o marco do modernismo, da arte modernista brasileira, né? Aqui no Brasil, ele e ofereceu 10 milhões e o argentino respondeu que com esse valor aí ele nem sentava para conversar. E aí, tá lá, de vez em quando aí ele aluga para ficar alguns dias aqui no MASP, mas não está conosco, certo? É uma tela pintada a óleo, em 1928, que é exatamente a época que o Oswald de Andrade escreve o Manifesto Antropófago. Eu devo dizer a vocês, já que a gente está falando de arte, que o Oswald de Andrade, né, ele escreve o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, é o primeiro manifesto que ele escreve de arte moderna, que é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que tem uma coisa interessante, gente, nesse título e nesse manifesto. Né? Por que ele colocou o nome Manifesto da Poesia Pau-Brasil? Né? Primeiro, porque eles estão voltados ali para nossas origens, para nossas coisas, né? Estão focados em nossas coisas. Mas uma coisa interessante é que os modernos querem que o mundo conheça a arte brasileira, porque o Brasil só importava arte. Se você for olhar, por exemplo, barroco, vem da Europa, arcadismo, vem da Europa, romantismo, vem da Europa, realismo, vem da Europa, simbolismo, vem da Europa, parnasianismo, vem da Europa. Então, os modernos, eles queriam fazer com que a arte do Brasil fosse para fora. E aí o Oswald pensou, olha, qual foi o primeiro produto de exportação do Brasil? Qual foi o primeiro produto brasileiro que a gente mandou para fora? O pau-brasil. Aí ele vai e coloca o nome do manifesto dele, né? Manifesto da Poesia Pau-Brasil. E depois ele escreve o Manifesto Antropófago também. E aí a Tarsila dá esse quadro a ele de presente, acabou se tornando uma tela caríssima e a mais valorizada do mercado, né? Teve algum movimento fora que fora parecido com o modernismo brasileiro? É o contrário. O modernismo brasileiro parece com tudo que está lá fora. Agora, nota, ele tem originalidades. Tá? Natália, é assim, ó. Por exemplo, quando o Oswald de Andrade escreve Manifesto Antropófago, é porque lá na Europa o futurismo tinha escrito Manifesto Futurista, o surrealismo tinha escrito Manifesto Surrealista. Então, até a ideia de escrever manifestos, eles já pegaram de lá, certo? Agora, só que, como ele disse, a gente vai devorar essas coisas, mas a gente quer fazer do jeitinho brasileiro. Por exemplo, olha o que a Tarsila fez. Ela não colocou árvores estrangeiras, ela coloca o cacto, ó. Ela coloca o sol. Olha as cores que ela coloca, né? Tem sim, e isso foi o motivo da briga dos modernos, né? Porque uma parte dos modernos queria zero de fora, queria só coisa do Brasil, entendeu? E a outra parte queria, não, como é que é assim? A gente vai fazer só coisa do Brasil, vai fazer de conta que não está acontecendo cultura na Europa? A gente precisa ver o que é aquilo e fazer algo nosso. Mas a inspiração é toda de lá. Então, quando você olha, por exemplo, esse quadro aqui, é impossível você dizer que aí não tem influência do expressionismo.
que é uma vanguarda europeia. Tem quadro dela que tem influência do cubismo. A Anita Malfatti tem telas que têm influência do expressionismo. A poesia do Oswald de Andrade tem muita coisa do 100% brasileira, não. O modernismo foi o movimento que mais avançou em fazer coisas nossas. Mas, assim, ainda tem muita coisa de fora. Nós... Olha, eu devo dizer a vocês o seguinte, olha, por isso que eu digo, o brasileiro conhece o Brasil, olha só. Durante muito tempo, a gente copiou coisas de Portugal e da França. Né? A França, culturalmente, foi muito forte no Brasil. Né? No século XIX, século XVIII, a França dominava culturalmente o Brasil. A França dominava o Brasil de uma maneira tão intensa, culturalmente, que você chega numa quadrilha junina, né, que é uma festa do interior do Nordeste, e de repente o brasileiro, sem nem saber, está lá dizendo assim, Anarrier, Alavanchu. Por que ele está falando palavras francesas? Né? Porque é um domínio cultural violentíssimo da cultura francesa no Brasil. É, lamentavelmente, depois da França, a gente vai ser dominado culturalmente pelos Estados Unidos. Roupa, filosofia, sociologia, tudo vem. Ó, você tem uma ideia como isso é preocupante? Nós temos grandes pensadores alemães. Os franceses, eles engoliram esses pensadores alemães, esses grandes pensadores, Nietzsche, Heidegger, Hegel, né? Sim, é um complexo alguns dizem complexo de vira-latas. Né? Há pensadores que não concordam, e é bom a gente ver isso, né? Mas, assim, a gente, o francês, ele vai ler, ele vai devorar o pensamento alemão, que é um pensamento de muita profundidade. O brasileiro não. O brasileiro vai pegar o pensamento alemão através da leitura dos Estados Unidos, que vem para nós. Então, eu lembro que uma vez eu estava falando com uma ex-aluna minha, ela já estava fazendo mestrado em filosofia, sociologia, e aí ela falando muito sobre Sartre e Foucault, sabe? E eu disse, olha, seria legal se você desse uma olhadinha em alguns pensadores alemães, por exemplo, Heidegger, Hegel, porque essa turma aí bebeu muito deles. Então, você lê Sartre sem conhecer Heidegger, sem conhecer fica complicado. E aí ela diz, puxa, Normando, mas aí tem que ler esses alemães. Eu digo, deve. Então, o brasileiro, quando conhece, ele conhece por tabela. Então, ele vai pegar um Heidegger relido e mastigado pelos franceses, que vai para os Estados Unidos e que de lá vem para cá. Então, isso são problemas sérios que nós temos, tá? Nós essa é a proposta do curso. Vocês estão vendo que a coisa é complicada, mas a gente tem que tentar avançar. A gente precisa avançar, a gente precisa fazer, melhorar nosso nível cultural, tá? E eu vou fazer o que eu puder para a gente fazer isso. Então, a modernidade ainda ela é muito inspirada no que ocorre lá fora. A literatura moderna é muito inspirada no que está sendo feito lá fora, certo? Agora, tem uns toques legais de originalidade. Né? Então, por exemplo, as cores do Brasil, as coisas do Brasil, as imagens do Brasil. Vocês vão ver porque mais na frente eu vou voltar para esse material extra, porque eu vou avançar nisso aí, mostrando o avanço da arte moderna no Brasil e, inclusive, da contemporânea. Tá? Esse material extra eu ainda vou voltar com acréscimo para vocês. Esse aqui eu vou mandar para Diego para ele colocar à disposição de vocês e vou continuar mais na frente, sabe? A gente tem muito trabalho pela frente, ok? Mas a princípio era esse o
preâmbulo que eu queria fazer a vocês para a gente poder começar a falar de artes de uma forma geral. Mas antes de fazer isso, eu queria saber se algum de vocês tem alguma dúvida, alguma observação, para a gente não ficar só trazendo conteúdo sem parar para refletir. Se vocês tiverem alguma observação, como, por exemplo, a Natália fez aí, se alguém mais tiver alguma dúvida, professor, não compreendi aquilo e tal, etc. Né? E outra coisa, também tirem uma dúvida minha. Vocês acham bonito a tela Abaporu, uma coisa assim? Ou não? Né? Tem gente que acha a arte moderna. Eu tenho algumas coisas da arte moderna que eu gosto, mas a maioria eu não gosto. Entende? É confusa. Por isso que é importante a gente conhecer, porque quando a gente conhece, a gente fica pensando, não, mas os caras fizeram por causa disso. Eles tinham um projeto para fazer dessa maneira, né? Agora, eu sei disso e o meu gosto não é muito assim. Eu prefiro esse, prefiro aquele. Tá? Então, por exemplo, o mundo da música. Tudo começa a fazer sentido, não é? Por exemplo, o mundo da música. Bom, tem a música que você gosta, tem a música que eu gosto, tem a música que o outro gosta. Tudo bem. Mas você precisa conhecer, por exemplo, eu, para poder. Eu não gosto, rarissimamente eu gosto de funk. São poucos. Mas para eu fazer isso, eu tive que mergulhar naquele universo, conhecer. Né? Então, uma das coisas que eu não posso negar é que o funk é uma arte de periferia e tem como objetivo difundir a cultura da periferia, os anseios da periferia, entende? Então, eles têm uma proposta. Então, por exemplo, quando eu fico chateado com as repetições das letras de funk, quando eu fico chateado com. É isso mesmo, é uma forma de expressão deles. Quando eu fico chateado com muitas imagens de sexo, sabe? Mas é que essa é a realidade deles. Você vai ter, às vezes, até uma certa apologia às drogas, né? E tudo mais. Então, eu sei que aquilo é uma forma deles expressarem. Né? Então, assim, não é o tipo de música que eu pare para ouvir. Mas eu tenho que conhecer aquilo. Hip hop, né? O funk. E aí tem as músicas que eu gosto. Agora, o que não pode é o cara que gosta de funk, só escuta funk, só quer saber de funk e não conhece os outros modelos de música para poder se situar. E é isso que não pode acontecer com vocês. Né? Dizer que é feio também não é problema. Lógico, lógico. Pode ser feio para você dentro da sua visão, dentro da sua concepção, embora você saiba daquele projeto. Né? Mas o Caetano Veloso, que é um artista, essas ideias de maior, menor, com certeza, isso é tudo muito. Agora, lógico, após conhecer essas coisas, eu valorizo muito a arte clássica, eu valorizo muito a arte de nível, entendeu? Agora, a gente tem que conhecer tudo. Né? O Caetano Veloso, como eu estava dizendo a vocês, objetivamente, Bach é maior que a Anitta. Com certeza, isso aí é inegável. Né? Mas é uma viagem longa que pode ser feita, né? Mas é inegável. Você comparar Beethoven com Madonna é uma judiação. Então você precisa conhecer a música de Madonna, ver a sua proposta, ver em que contexto ela está inserida e com que objetivos, em que época, e compreender a música clássica também dentro do seu contexto. Agora, que é uma música extremamente bem mais elaborada, isso a própria Madonna reconhece. Isso não resta nenhuma dúvida, tá certo? Mas tem que conhecer tudo. Então, como eu estava dizendo, para eu não esquecer, o Caetano Veloso ele tem uma, uma música onde ele diz assim: é que o Narciso acha feio o que não é espelho. Aí você lembra daquele mito do Narciso, que
se achava tão lindo que só queria viver olhando as águas para ver, porque ele era lindo demais, né? E acaba que ele fica encantado com a imagem dele nas águas e cai lá dentro e morre afogado. Então, assim, não é bom ser assim, estilo Narciso, né? Só olhar para o próprio umbigo. Então, às vezes, você tem que fazer essas viagens pelo mundo da música, né? Mesmo de coisas que você não gosta, para conhecer, para saber a proposta, para saber o porquê. E, claro, se você puder ir ao mundo da alta cultura, isso com certeza vai te fazer uma pessoa muito mais hábil na sua vida, no seu dia a dia, né? Porque você vai mexer muito mais com os neurônios, né? Vai fazer links muito mais interessantes com a cultura mundial, tá certo? Então, assim, é uma primeira reflexão que nós estamos fazendo e nós vamos prosseguir nessa reflexão. Só que lembrem que a gente passeia no módulo, né? Como eu trabalho mais com a parte de linguagens, então, ora eu estou lá em linguagens, assim, de uma forma mais ampla, ora estou de forma mais específica na parte de artes, ora na parte de literatura, mas sempre explorando o módulo o tempo todo, porque é uma coisa que eu e Diego fazemos questão de vocês lembrarem, é que esse módulo foi feito com um carinho tão grande, com um trabalho assim, escolhendo a dedo o que era fundamental para vocês, e tinha muita coisa interessante, tanto é que a gente fica trazendo coisas extra-módulo para vocês, porque tem. Mas assim, a gente botou lá o máximo que a gente pôde colocar, né? Para vocês lerem, para vocês fazerem questões, para vocês grifarem, para vocês tirarem dúvidas comigo, com o Diego, trocarem ideias, porque eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. O aluno que lê um módulo da gente com atenção, que tirar as dúvidas, que fizer as questões, e são muitas, né? E todas, eu não digo todas, mas 90% delas são comentadas, gabaritadas e comentadas. Eu não tenho a menor dúvida que ele fará um Enem tranquilo, certo? E sem contar, que eu não esqueci, é apenas essa pandemia que está me obrigando a fazer isso, que nós vamos, assim que rolar uma vacina, uma segurança um pouco maior, sairmos desse pico aí, nós vamos para o estudo gravar aquele material opcional, né? Lógico que vocês não são obrigados, é um brinde do curso de Ignormando para vocês, o curso de leitura de obras clássicas do Brasil, estrangeiras, né? Obras que nós estamos selecionando. Hoje eu estava dizendo a Diego que já selecionei mais uma e já comecei o fichamento, né? Que é essa aqui, a modernidade líquida do Bauman, né? Que a gente escuta tanto falar, né? O aluno usa muitas vezes na redação, modernidade líquida, liquidez, amor líquido, entendeu? Mas tem que entender o que o cara queria dizer com isso, né? Entender que, por exemplo, o Bauman ele é colocado como um pensador da pós-modernidade, mas interessante que ele não usa muito essa expressão. Ele usa esse momento que a gente chama de pós-moderno como esse estágio da modernidade, né? Ele, ele acha que, que isso ainda é modernidade, só que é um estágio avançado, é um estágio acelerado, entende? Seria algo mais próximo da ideia de hipermodernidade. Mas muitos críticos e analistas dizem que, na verdade, ele é um pensador da pós-modernidade. Então, esse é outro que já está na fila, né? Eu já tenho 3 livros preparados para a gente trabalhar. Lipovetsky é bem interessante também, tem umas coisas legais, esse cara, viu, Diego? É um negócio bacana esse cara aí, porque é muita coisa. E eu e Diego estamos trabalhando assim, feito loucos, para tentar remir o tempo, em meio à pandemia, para trazer essas coisas todas para vocês, tá certo? Bom, então assim que melhorar, a coisa clarear, a gente vai para o estúdio e vai fazer. Agora, lógico, aí vocês sabem, é opcional, mas você só vai para lá se você tiver a disposição de ler, porque eu vou ler a obra com vocês. Então, assim, não pode ficar cansado porque está lendo, não, porque ali é uma opção, mas é uma coisa de um nível mais alto, é um negócio para realmente levantar o nível cultural de vocês, a capacidade de repertório sociocultural. Então, é um jogo pesado e aí vocês vão ou não. Mas quem for já sabe quais são as regras do jogo. Tem algumas coisas do Hamlet, do Shakespeare, que eu gostaria de trabalhar, né? Tem, gente, tem um romancezinho que eu acho fantástico,
dois, eu não gosto nem de falar porque acaba que não dá tempo e eu fico frustrado. Mas há dois que eu gostaria muito de trabalhar com vocês. Um é O Senhor das Moscas, do William Golden, e o outro é um do Orwell, ou 1984 ou A Revolução dos Bichos. Mas isso a gente tá preparando aí, tá certo? Bom, hoje a gente não vai para o módulo, a parte que eu queria trabalhar com vocês está na página 125, mas o nosso tempo está caminhando aí para o final, vocês vão ter uma pequena parada e eu estou encerrando por aqui meu trabalho com vocês. Um grande abraço, uma boa noite. Qualquer dúvida, eu estou sempre online. Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente está aí para conversar. Ok? Abraço, tchau e até a próxima.